Um bom dia a todos, né? Eu estarei nessa oportunidade comentando um pouco das lições bíblicas desse segundo trimestre. Eu não vou estar assim desenvolvendo a lição assim na íntegra, porque isso os professores estarão fazendo, né, cada um na sua classe. Então a gente vai estar comentando assim alguns pontos assim de maior relevância ao longo da lição, né? Então, a lição que os professores estarão explanando nesse domingo é a lição de número 5, que tem como título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Vou estar comentando nessa lição alguns pontos, né, de importantes nessa lição. Nós estamos a visita dos anjos. Os anjos visitam Abraão e é importante a gente frisar que um desses anjos provavelmente seria o Senhor Jesus pré-encarnado. Quer dizer, por que muitos teólogos defendem essa posição, que um daqueles três anjos era o Senhor? É dado ao nome que é dado a esse ser, né? Ali no livro de Gênesis, que trata-se do Senhor. Então, essas são as chamadas teofanias, ou seja, aparição de Deus. Então, o Senhor Jesus, que ele é eterno, tal como o Pai e o Filho, então ele aparece a Abraão, não? Juntamente com dois anjos. E aí o que acontece? Esses seres, eles trazem para Abraão duas notícias. Uma notícia boa e outra notícia ruim, né? Eu creio que os amigos ouvintes já devem ter deparado com essa situação, né? Que alguém chega e fala assim, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer que eu conte primeiro? E aí as pessoas, né? Uns optam por contar a boa primeiro, outros pela contar a ruim primeiro. Mas a gente observa que ali os anjos, por exemplo, eles chegam para Abraão e traz a notícia boa, né? Notícia de boas novas, seria que Abraão ia ser pai. Abraão ia ser pai. Abraão ele foi pai de Isaac com a idade de 100 anos. Então eles chegam até a tenda de Abraão, quer dizer, a tenda de Abraão ficava nos carvalhais de Manre. Manre era o nome de um amorreu que era amigo de Abraão. Então, esses carvalhais, por exemplo, esse carvalho era uma árvore muito frondosa, dava uma sombra, né? Alguns até chegam a dizer que aqueles 318 de guerreiros de Abraão se abrigaram também nessa árvore. Não sei qual a base teológica para isso, mas era uma árvore muito grande, uma árvore muito frondosa, que ficava na região, na cidade mais alta, né, da Palestina, que é a cidade de Hebrão, né? Então, esses carvalhais de Manre ficava perto de Hebrão, a cidade mais alta, né, cerca de 930 metros acima do nível do mar, né? Então, a gente vê essa diferença. Enquanto Abraão, que deixou Ló fazer a escolha, ele foi escolher a parte mais baixa da terra, naquela maior depressão do globo, que é a região ali do Mar Morto, que fica, parece que 400 metros abaixo do nível do mar. Abraão residia em Hebrão, na parte mais alta, 930 metros, inclusive acima até de Jerusalém. É importante de observar que a Bíblia
na maior parte das vezes, ela sempre fala, a pessoa subia para Jerusalém. Nunca ninguém diz que, que alguém estava descendo para Jerusalém. Jerusalém ficava na cidade, na parte alta, né? Então, descer, sempre a pessoa descia ao Egito ou a outra cidade, descia para Jericó, mas sempre subia para Jerusalém. E Hebrom nos chama a atenção que ainda era mais alta ainda do que a própria Jerusalém, enquanto Jerusalém parece que aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, a cidade de Hebrom, 930 metros, né? Quer dizer, 130 metros acima ainda de Jericó. É uma cidade que Davi, quando ele começou o seu reinado, ele reinou 7 anos em Hebrom. Então, esse carvalhal carvalhal de Mamre ficava em Hebrom, onde Abraão estava quando recebeu aqueles personagens. Uma coisa importante de observar que essa notícia boa, né, foi a notícia que Sara iria dar luz. E a notícia ruim é que Deus iria destruir, né, Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Tá? Então, essas são as duas notícias que os anjos trazem até Abraão, que Abraão seria pai, né? Obviamente Sara seria mãe, né? Iria dar luz, e a notícia ruim é acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Então a gente observa que após essa notícia, por exemplo, os anjos vão para Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades, e Abraão começa a interceder por aquelas cidades. Quer dizer, por que Abraão estava intercedendo por aquelas cidades? Obviamente, logo chega ao nosso pensamento, e por causa de seu sobrinho, que residia naquela cidade, né? Ló, por exemplo, com a sua esposa. Ló tinha 2 filhas, então, por isso, Abraão estava intercedendo. E Abraão é uma pessoa do bem, né? Ele sempre queria o bem, né? É tanto que ele chega a questionar com o Senhor, destruiria o Senhor o ímpio com o justo, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, Abraão, quer dizer, um hábil negociador, então Abraão começou a dialogar com aquele personagem, que provavelmente seria Jesus pré-encarnado, e ele começou a falar assim, se porventura naquela cidade não houvesse X justo que eu iria destruir, e foi abaixando, abaixando, até chegar ao nível de 10 justos. Então, Abraão parou de falar, chegou ao limite de 10 justos. Então, aquele ser, por exemplo, falou que se tivesse 10 justos naquelas cidades seriam poupadas. Então, a gente vê que aquela cidade não tinha nem 10 justos. Aí os anjos pegam, vão em direção a essa cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-las. Enquanto a porta de Sodoma e Gomorra, Ló, por exemplo, Ló, embora uma pessoa que a Bíblia chama ele de justo, aquela justiça assim, quer dizer, a justiça de Jó, era aquela justiça mais em termos dos moradores de Sodoma e Gomorra do que propriamente pelo seu comportamento, né? Não tem aquele ditado assim, em terra de céu, quem tem um olho só é rei, né? Então, diante da grande perversidade, né? da grande quantidade de pecado que os pessoal de Sodoma e Gomorra praticavam, então, diante dele, Ló era uma pessoa justa. Mas, diante de Deus, a gente vê que Ló, por exemplo, ele não conseguiu influenciar os moradores de Sodoma, senão nem mesmo a sua família. A gente observa que essa catástrofe que depois veio sobre Sodoma e Gomorra nos faz lembrar também o dilúvio. No dilúvio, por exemplo, salvou-se Noé
com a sua família, né? Noé, sua esposa e seus 3 filhos casados, quer dizer, 7 pessoas. Já Ló, por exemplo, não conseguiu nem mesmo influenciar os seus familiares. Haja visto quando, quando ele começou a conversar, quando os anjos perguntam a ele se tinha alguém lá, quer dizer, ele não conseguiu nem convencer, né, os seus futuros genros. Eles não deram a mínima importância para o que Ló passou para eles, né, que Deus iria destruir aquela cidade. Então, eles não deram a mínima importância. E as filhas de Ló, a gente sabe, o texto bíblico diz, né, que depois cometeu aquele incesto quando eles foram para determinada região. Né? Aquelas 2 filhas, por exemplo, foram responsáveis por 2 nações, né? Os Moabitas e os Amonitas. Quer dizer, elas deram vinho ao seu pai, né, Ló, e tiveram, assim, filhos por intermédio deles. E a mulher de Ló, por exemplo, ela se transformou numa estátua de sal. Então, os anjos chegaram, né, para destruir Sodoma e Gomorra. A gente vê a diferença, quer dizer, o grau de diferença entre Abraão e sua família e os moradores de Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão, com sua família, teve uma excelente recepção para com os anjos, inclusive a Bíblia fala, né, que a gente devemos ser levados à hospitalidade, que alguns não sabendo hospedaram a anjos, quer dizer, no caso, talvez faça uma referência a Abraão, né? Mesmo não sabendo que essas aparições dos anjos sempre assim, como se fossem seres humanos, né? Então, Abraão hospedou eles com aquela maior recepção, mandou que Sara fizesse bolo, ordenou o seu servo que fosse até o curral, pegasse lá, né, uma vitela, por exemplo, né, e preparasse para aqueles anjos. Já os anjos lá em Sodoma e Gomorra, eles foram recebidos com a maior repulsa, né? Os moradores de lá, querendo até ter um relacionamento sexual com eles, né? Quer dizer, uma coisa terrível. E outra coisa também que nos chama a atenção, que é difícil a gente imaginar quando eles queriam ter esse relacionamento com os anjos, e Ló pega, oferta às suas filhas, falou assim, não faça isso com eles não, eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem fazer o que quiserem, o que bem quiserem com elas. Então a gente vê que nível, até que nível que Ló chegou, não? É um nível jamais aceitável em termos de um servo de Deus, não? De pegar, oferecer às suas filhas para que eles abusassem delas e poupassem ali os anjos. Então é difícil a gente imaginar até que grau que Ló chegou. Né? Então, realmente, ele não influenciou o meio, muito pelo contrário, ele foi influenciado pelo meio. Né? A sociologia diz que nós somos assim absorvidos pelo meio em que vivemos. E realmente isso aconteceu com Ló. Né? A Bíblia diz, Romanos 12:2, que nós não devemos conformar com o mundo, mas transformar-vos. Né? E a gente vê que Ló ele foi influenciado pelo meio em que ele vivia, né? E ali aconteceu tudo isso aí. Então, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? E ali em Sodoma e Gomorra, naquela região, né, que eles chamavam de cidade das planícies, então ali tinha outras cidades também, outras cidades que, além de Sodoma e Gomorra, tinha lá, né, as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela. A cidade de Bela ela é chamada também de Zoar. Ela foi poupada por causa da intercessão de Ló, quando os anjos falaram com ele, se apresse em sair, que nós não vamos destruir a cidade enquanto vocês não escaparem. Então, ele falou para escapar para a montanha, então Ló pediu, falou assim, deixa a gente ir para essa cidade, é uma cidade pequena, né? E aí os anjos consentiram em que eles se refugiassem em Zoar. Então, das 5 cidades, a única cidade que foi poupada pelo fogo foi a cidade de Zoar,
porque Ló havia feito esse pedido. Então eles saíram assim, os anjos pegaram eles pelas mãos e arrastando eles, e com aquela ordem, não olhar para trás. Quer dizer, a mulher de Ló, por exemplo, já com seu coração apegado ali em Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás, transformando-se numa estátua de sal. Então a gente vê que aquelas cidades foram destruídas, né? As cidades, não só a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma, Gomorra, é, Adimá, Zeboim, né? Só poupou mesmo Bela, que também era chamada de Zoar, por causa da intercessão de Ló. Então a gente vê o que acontece, quer dizer, aconteceu uma catástrofe do dilúvio, né, nos dias de Noé, e agora essa destruição de Sodoma e Gomorra. Porque os pecados deles eram muitos, inclusive a gente vê outros profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, falando de outros pecados também que eram praticados pelos moradores de Sodoma e Gomorra e daquela outra região da planície ali que compunha essas cidades. Quer dizer, eles eram extremamente pecadores, quer dizer, eles viviam deliberadamente em pecado. Porque a pessoa cometer pecado assim ou por exceção é quase que normal na vida de qualquer ser humano. Mas a pessoa viver na prática do pecado, aí é um diferencial muito grande. E eles, infelizmente, viveram nessa prática do pecado, eles não deram a mínima pela palavra de Deus, pela palavra de Ló, né? E cada vez pecando mais ainda, né? Aí o Senhor usa aquela expressão, descerei para ver se de fato é isso mesmo. Essa expressão descerei não significa que o Senhor não sabia que eles eram perversos, mas sim uma maneira assim de Deus se comunicar com os seres humanos, né? Daquela comunicação que ele tem com os seres humanos. Então, realmente, essa destruição, ela seguiu de exemplo. E nós temos uma frase que Jesus usou para as pessoas, né? As pessoas devem tomar cuidado. Lembrai-vos da mulher de Ló. É pessoas, por exemplo, que olham para trás. Nós não devemos olhar para trás. Nós devemos estar sempre olhando para frente, né? Autor e consumador da nossa fé. Né? O profeta Malaquias diz assim, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus, ele é poupado do mal. Agora, o que não serve a Deus, ele é destruído, ele vai perecer. Porque aconteceu com essas cidades que não estavam nem aí para a palavra de Deus e foram destruídas. Né? Então, até a próxima aula. Amém.